Que o amor e a paz do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Irmãos, hoje falando sobre família e pensando em qual texto ler nesse dia, veio-me à mente o texto de Deuteronômio, capítulo 6, o verso de número 4 ao 9. É um texto muito importante, pois fala o que Israel deveria crer, fala como Israel deveria levar esta crença para a posteridade e como isso deveria ficar marcado dia após dia em sua casa. E eu gostaria de fazer essa leitura com os irmãos, para depois fazer um breve comentário. Leiamos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9, fala o que realmente Israel, o povo de Israel, deveria ter no seu coração. E acredito que Deus deu essas palavras para que o povo fosse um povo forte, para que o povo fosse abençoado, para que o povo fosse conduzido em um caminho de bênção, de prosperidade e de felicidade. E não somente o povo de Israel, mas as famílias de Israel. Quando nós vemos aquilo que Deus tem nos mostrado e nós vemos os mandamentos de Deus, é para que o povo de Deus seja um povo feliz, abençoado. E também as famílias desse povo. Na verdade, a sociedade é formada por famílias. E a igreja é formada por famílias. E se nós temos famílias fortes, teremos uma igreja forte. Se temos famílias consagradas, teremos uma igreja consagrada. Se temos famílias que buscam a Deus em oração, que se colocam diante de Deus, com a palavra de Deus, prontos, submissos à palavra de Deus, é este o reflexo da igreja. E nós vemos aqui Deus falando para o povo, por meio de Moisés, dizendo: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A primeira coisa que nós vemos é a firmeza de que não há outro Deus a quem nós devemos servir. Ele é o único que existe. É o único que realmente é importante para ser adorado, glorificado, exaltado. E aqui, Senhor, remete ao Deus da aliança, a Yahvé, ao Deus que cuida, que protege, que ampara o seu povo, que socorre o seu povo nas angústias, que não o desampara. E é este Deus a quem nós devemos servir, que nós devemos buscar, que nós devemos estar diante dele. E diz, esse Deus, que é o único Senhor, é a ele que vocês devem amá-lo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração,
com toda a tua força. Vemos que nós devemos servir ao Senhor, o único Deus que é existente. Devemos amá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com todo o nosso coração. Devemos estar alegres diante do Senhor e servi-lo com o nosso amor, com tudo aquilo que nós temos. Não é servi-lo ao Senhor com partes, não é servir ao Senhor um pouco apenas, mas entregarmos verdadeiramente a Ele, com todo o nosso coração. Deixarmos que a nossa vida seja uma vida entregue ao Senhor, submissa ao Senhor, prontos para adorá-lo em todos os momentos. Às vezes nós queremos dividir o tempo que nós temos e o tempo do Senhor com outras coisas. E às vezes não damos tanta importância em servir ao Senhor como deveríamos. Uma família feliz, uma família forte, um povo forte, é aquela que coloca o seu tempo, a sua dedicação, a sua adoração somente no Senhor. Dedica-se a Ele completamente. O seu coração não pode estar não deve estar em outra coisa que não no Senhor Deus. E tudo o que fazemos deve ser para a honra e glória do Senhor. E ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É amar as palavras do Senhor, ela está dentro do nosso coração para que nós possamos obedecê-la e estarem no nosso coração para que nós também as amemos. Amar as palavras de Deus, obedecer as palavras de Deus, obedecer a palavra de Deus, porque nós amamos ao Senhor e amamos as suas palavras, amamos as suas ordens, amamos os seus mandamentos. E quando nós amamos realmente os mandamentos do Senhor e vivemos para Ele, é isso o que realmente Deus requer de nós. Requer de nós. Mas nós também devemos pegar este Deus que nós amamos, este único Deus, as suas palavras, o modo como nós o adoramos e incutir na cabeça de nossos filhos. Não podemos deixar que o mundo oriente os nossos filhos para que se desviem da verdade. Mas nós devemos trabalhar para com as futuras gerações, para que elas conheçam efetivamente o Senhor, para que não venha uma geração que não conheça o Senhor. E pensando nisso, o Senhor escreve o verso de número 7, que diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ensinar a palavra de Deus aos seus filhos em todos os momentos, ao levantar e ao deitar-se, estando assentado na sua mesa, na sua casa, falar do Senhor e daquilo que Deus tem feito, das grandezas de Deus, do poder de Deus. É mostrar para os seus filhos que o Deus que você ama, Ele também deve amar, que o Deus que te enche a sua casa de bênçãos, também encherá a vida deles de bênçãos. Os seus filhos devem ver em você a gratidão que você tem em servir ao Senhor. Deve ver nos seus olhos como você é grato a Deus. E se você for grato ao Senhor, se Ele conseguir observar isso na sua vida, Ele também será alguém que servirá ao Senhor, assim como você. Às vezes gastamos tanto tempo na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, falando da vida dos outros, falando mal do pastor, falando mal do presbítero, falando mal do diácono, falando mal daquele membro.
Muitas vezes demonstramos tanta rejeição na nossa casa, pela igreja e pelas coisas de Deus, que quando os nossos filhos crescerem, não terão outro caminho, senão rejeitarem também aquilo que viram seus pais rejeitando. Então, irmãos, ame a palavra do Senhor, ame o Senhor, o nosso único Deus. E aqui fala que nós devemos lembrar-nos sempre desse Deus, fazendo com que, atando o sinal, como sinal nos nossos braços, tê-lo constantemente diante dos nossos olhos, colocar estas palavras nos umbrais e nas portas de nossas casas. Mas não adianta nós colocarmos tudo isso se elas, em primeiro lugar, não estiverem no nosso coração. Quando elas estiverem no nosso coração, aí sim, todas as outras coisas e em todos os outros lugares, elas se farão visíveis e evidentes na nossa vida. Meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando e que você possa colocar o Senhor no seu coração e trabalhar para Ele, para que Ele seja glorificado e exaltado na sua família. Que Deus esteja o abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que o Senhor venha nos abençoar com a Tua palavra, com a Tua graça, para que nós tenhamos famílias fortes e uma igreja forte que glorifique e exalte o Teu santo e bendito nome. Livra-nos, Senhor, de todo mal. E se falhamos em algum momento, que o Senhor nos dê a oportunidade de arrependermos e de voltarmos atrás para fazermos a Tua vontade. Esta é a oração que fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.